Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar sobre a regência. Existem dois tipos de regência, a regência verbal e a regência nominal. A regência verbal é quando o verbo é o termo regente, ele é o mandão, ele pede um complemento. E quando é regência nominal, quem é o mandão vai ser um nome, que pode ser ou substantivo, ou adjetivo, ou um advérbio. Essas são as três possibilidades de nome, tá bom? E quando a gente fala de regência, a gente basicamente está falando sobre o uso das preposições. E isso é uma coisa muito interessante, tá? O jeito que nós falamos no dia a dia não necessariamente é o que a gramática espera. E é aí que os alunos, é aí que a mãe chora, não, pera, é aí que o aluno chora e a mãe não vê, por aí. Basicamente, a gente fala de um jeito, então eu vou no banheiro, esse é o clássico, né? Os professores de português adoram chamar a atenção dos alunos desse, né? Vou no banheiro. Só que, na verdade, o verbo vou, o verbo ir, na verdade, né? Ele pede a preposição a, vou ao banheiro. Então, aí a gente já tem um exemplo de como no dia a dia a gente acaba usando de um jeito e a gramática normativa manda usar outra preposição, usar de outro jeito. Então, os alunos têm bastante dificuldade nisso, porque às vezes a gente coloca com certeza uma preposição, porque a certa soa estranho, porque não é o que a gente costuma usar no dia a dia. E não tem jeito. É uma questão de, entre aspas, decorar ou memorizar, né? É você treinar bastante para que o uso correto da gramática fique mais fácil de perceber. E aí, com boas leituras e prestando atenção enquanto está fazendo exercício, consultando dicionário, o dicionário traz a regência, alguns dicionários trazem a regência. É muito importante para que você aprenda a usar a preposição correta com cada palavra mandona que está pedindo. Então, lembra, termo regente é o termo que pede um complemento, e esse complemento ele pode vir com ou sem preposição. E o termo que é pedido, então, regente pede um complemento, esse complemento a gente chama de regido. E aí, essa regência, né, ele pode ser regido com ou sem preposição, e aí tem as regrinhas para a gente saber se a preposição está certa ou não. Quando é o verbo que está sendo o termo regente, que está pedindo um complemento, o termo regido, quando é um verbo transitivo direto, que pede um objeto direto, não tem preposição. E se for um verbo transitivo indireto, aí a preposição vai ser obrigatória. E cada verbo pede uma preposição específica, algumas preposições específicas. Então, eu gosto de você. Quem gosta, gosta de alguma coisa, então complemento o objeto indireto, é obrigatório que esse de acompanhe o substantivo, que é o objeto. Eu sei a matéria da prova. Então, eu sei o que a matéria da prova é um objeto direto, não precisa de preposição. Então, é o principal saber disso, né, na regência verbal. Na regência nominal, os nomes, que são substantivo, adjetivo, advérbio, eles vão pedir um complemento, e esse complemento é regido por preposição, sempre por preposição, que na análise sintática é o complemento nominal, tá bom? E lembrando, quais são as preposições? São 18, as principais, as essenciais da língua portuguesa. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Ok? Vou compartilhar aqui a tela para eu ir mostrando para vocês os exemplos que eu preparei para a aula, tá bom? Então, regência é quando tem um termo, entre aspas, mandão, que vai pedir um complemento para ter o sentido completo, né? Se precisa, se for um verbo, termo regente, ele vai estar pedindo o termo regido com ou sem preposição. E a mesma coisa os nomes, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Na regência verbal, tem que prestar atenção na transitividade do verbo, tá? Então, se for um verbo transitivo direto, não precisa de preposição, porque é o objeto direto, sem preposição. Se for um verbo transitivo indireto, aí a preposição é obrigatória, tem que prestar atenção que alguns verbos têm mais de uma regência. E aí também é o caso de prestar bastante atenção. Vamos pensar, por exemplo, no verbo aspirar. Quando eu aspiro, puxo o ar, isso significa, você aspira, você está puxando o ar, né? E aí você não precisa de preposição. Quando você está passando aquele eletrodoméstico, né, o aspirador, você aspira o pó, não precisa de preposição. Então, significa puxar o ar.
Agora, se você usar esse mesmo verbo com a preposição a, eu aspiro a melhores condições. Então, quem aspira a alguma coisa mudou o sentido do verbo. Agora, ele significa você desejar, almejar algo. Então, presta atenção que a regência pode mudar o significado do verbo, tá bom? Muito bem. Aí, próximo ponto, regência nominal, o nome é o chefe. Nem dei os exemplos do verbal, né? Vamos voltar lá no verbal. Então, por exemplo, eu comprei um livro. Aqui o número 1. Comprei um livro. Quem compra, compra o quê? Um livro, objeto direto. Então, o termo regente é eu comprei. Um livro é o termo regido e não precisa de preposição, então vai direto. Agora, ninguém simpatiza com o vilão, coitado do vilão, né? Ninguém simpatiza com o quê? Então, o verbo simpatizar pede a preposição com. E aí, com o vilão é o termo regido, do regente simpatiza, e o com é obrigatório. Se colocar outra preposição aqui, vai estar errado. O aluno obedeceu à professora. Quem obedece, obedece a alguém. Então, precisa a preposição, por isso que tem aqui a crase, porque é a preposição a mais o artigo a que está acompanhando o substantivo professor. Muito bem. O verbo lembrar aqui, o último. Lembrar e esquecer. Eles são verbos que podem ser pronominais, e aí isso muda a regência deles. O significado vai ser o mesmo. Então, eu posso falar, ele lembrou o compromisso, ou ele lembrou a amiga. Então, alguma coisa que ela precisava fazer, né? Então, quando não tem o pronome oblíquo acompanhando, você tem o objeto direto, não pode usar a preposição. Agora, se você falar, ele se lembrou da prova, então, quando você usa o se, ou me, ou te, quando tem o pronome oblíquo, átono, aí você é obrigado a usar a preposição de. O significado não muda, mas quando a gente usa com o pronome, a preposição é obrigatória. Sem o pronome, a gente não pode usar a preposição, tá bom? Continuando, regência nominal. Aqui os exemplos. Tenho medo de escuro. Quem tem medo de alguma coisa. Então, medo é um substantivo abstrato. De escuro é o complemento nominal, obrigatório usar a preposição. Sou apaixonado por literatura. Quem é apaixonado por alguma coisa. Então, esse por aqui é a preposição. Literatura é o termo regido. Ok? As principais preposições que a gente está falando de regência é o a, o de, o em, o com, o para, o por, mas também uso sobre, o contra. Mas essas aqui que eu coloquei são as principais, para você prestar atenção, que às vezes até muda o significado se você usar com uma ou com outra. Aí, quem é meu aluno vai receber isso aqui para poder estudar esse resumo direitinho, mais exemplos, 2 exercícios para treinar e mais um escrito, 2 joguinhos e um escrito. Qualquer dúvida que você tiver, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. E, se você não é meu aluno, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, ok? Por hoje é só, pessoal. Até logo!